Dirty Dom, Chico Moedas, Dominic Mysterio é o novo mega campeão da AAA. E, além disso, nós tivemos um SmackDown muito legal, aonde tivemos o retorno de Cody Rhodes e tivemos Brock Lesnar aprontando das suas. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nessa sexta-feira insana de luta livre, veja esse vídeo do começo ao fim, porque a gente vai fazer um resumo compacto do SmackDown e do Worlds Collide. E vou falar um pouquinho da experiência que foi fazer uma live até as 2 da manhã. Eu não aguento mais essas coisas, a idade tá chegando. Então vem com a gente, porque teve muita coisa legal nesses shows. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Você já sabe de tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos para que o YouTube divulgue a gente, beleza? Então, bora para mais um resumo de SmackDown / resumo do Worlds Collide. O SmackDown ele foi um show bem interessante, né? Foi um show de 2 horas em que foi meio compacto, né? O próprio show foi meio compacto. Parecia que ele estava meio desfalcado de pessoas, porque se você for olhar as pessoas, a quantidade de pessoas que apareceram no show, foi menos gente do que o normal. Não teve nenhuma dupla do SmackDown aparecendo. Segunda semana seguinte, que a divisão de duplas do SmackDown foi ignorada. Assim, é um negócio meio bizarro isso, tá? Mas o show começou com o Brock Lesnar, que veio pro ringue e tudo mais, e antes de ele conseguir sequer proferir uma palavra, apareceu o R-Truth, ou, segundo ele mesmo, o irmão mais novo do John Cena, o Ron Cena. E assim, cara, foi um diálogo ali, parecia até que não tava com script, tava um negócio meio esquisito, um atravessando o outro. No final das contas, o R-Truth falou que tava ali porque ele queria trazer o respeito ao nome de John Cena, que o Brock Lesnar tava desrespeitando ele. E aí, depois de uma promo bem arrastada, que durou quase 20 minutos, o Brock Lesnar chegou lá e simplesmente mandou um F5 pra cima do R-Truth. Sinceramente, eu acho que essa história aí, ela vai desembocar numa feudezinha entre esses dois aí. Eu acho que a gente vai ver essa situação. Não sei se eu quero ver isso, mas eu acho que deve ser apenas para alavancar a luta dele, né, do Brock Lesnar contra o John Cena, né? Então, o Brock vem, estraçalha o R-Truth e aí traz o John Cena. É bem provável que isso aconteça na semana que vem, antes do WrestlePalooza. Depois disso, nós tivemos a continuidade do Sami Zayn Open Challenge, né? US Open Challenge, ele tá nos bastidores, estava conversando com alguém, falou que ia ser uma honra fazer a primeira defesa de título, ou a segunda, no caso, né? Do US Open Challenge contra esse lutador, que ele viu correndo pelo mundo, mas eles nunca tiveram a oportunidade de se enfrentar. E esse lutador foi Rey Fenix, que apareceu na WWE depois de muito tempo, tá? E eles fizeram um lutaço, tá? Foi uma luta de 17 minutos, em que, assim, a quantidade de golpes e contragolpes foi muito legal. Eles deram muito tempo para essa luta, se você considerar as entradas e tudo mais. Essa luta, somada com o segmento do Brock Lesnar, praticamente matou a primeira hora do show. E foi muito boa, né? E assim, eu não vou entrar muito nas imagens, porque novamente a gente tá tentando remir o tempo aqui, por conta de eu estar fazendo resumo de 2 shows em um. No final das contas, o Sami Zayn ele conseguiu vencer a luta, ele aplicou o Helluva Kick no Rey Fenix, limpo para 3. E essa é a essência do US Open Challenge, né? Que foi o que o John Cena fez lá no passado e que o Sami Zayn vai fazer agora. Trazer lutadores que não estão aparecendo muito para poder dar uma oportunidade para eles brilharem. E o Sami Zayn é perfeito para isso, porque ele é um excelente lutador e ele consegue arrancar boas lutas de todo mundo. Então, foi uma luta espetacular, 4 estrelas e um quarto para essa luta de 5 estrelas, foi muito boa. E eu acho que esse US Open Challenge veio para ficar e eu espero ver Sami Zayn lutando toda semana pelo título. Cabe notar que depois, ao longo do show, teve uma historinha do Carmelo Reis querendo uma luta pelo campeonato dos Estados Unidos. Ele primeiro conversa com o Sami Zayn e ele consegue do Sami Zayn a próxima chance de lutar pelo título. E enquanto rolava essas conversas com o Sami Zayn, no fundo apareceu o Shinsuke Nakamura, que foi outro lutador que estava sumido e apareceu. Só que ele apareceu naquele modo NPC, né, que fica no fundo assim das imagens. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu tenho traumas do Austin Theory batendo boca com o Grayson Waller exatamente nesse modo de fundo de imagem. O Grayson Waller acabou sendo aproveitado no New Day e o Austin Theory tá aí na lista de contundidos. Mas enfim, foi uma forma de eles apresentarem o Carmelo Reis para ser um desafiante ao título dos Estados Unidos, e isso irritou o The Miz, que depois, num outro segmento, reclamou porque o Carmelo tinha marcado com ele para dali a 10 minutos, mas o The Miz chegou 5 minutos antes, e aí o Carmelo falou, você chegou 5 minutos atrasado. Por quê? Porque o Carmelo Reis tinha conversado com o Nick Aldis para confirmar a disputa pelo título dos Estados Unidos, o Nick Aldis confirma. E aí, quando o The Miz chega, o Carmelo Reis fala, eu consegui uma luta pelo título e tal. E o The Miz fala, você conseguiu uma luta pelo título de duplas? E aí o Carmelo, não, eu consegui uma luta pelo título dos Estados Unidos.
Isso deixa o Demis muito irritado, o que alavanca essa historinha entre os dois, né? De que o Carmelo quer uma disputa por um título de simples e o Demis quer uma disputa por um título de duplas. O Carmelo chegou a falar assim: olha, a gente pode fazer o seguinte, eu ganho o título dos Estados Unidos e a gente ganha depois o título de duplas. Aí o Demis fala, pô, mas isso é muito difícil. E aí o Carmelo fala, tá, mas você já conseguiu isso no passado, né? Então, essa historinha vai continuar entre esses dois, esse salseiro aí. E a próxima luta do US Open Challenge do Sami Zayn é contra o Carmelo Hayes, deve ser no SmackDown da semana seguinte, não creio que eles vão botar no WrestlePalooza. Aí eu vou falar sobre essa forma de falar o nome do show daqui a pouco, né? Depois disso, nós tivemos o que deveria ter sido a segunda luta da noite entre a Bifab e a Julia. Essa luta teria sido combinada antes do início do show, quando a Bifab veio tirar satisfações com a Julia sobre o ataque delas sobre a Mitin na semana passada. E aí, a Julia teria acertado de realmente fazer essa luta contra a Bifab, mas quando a luta foi começar, a Kiana James veio atrapalhar, a Bifab puxou a cabeça da Kiana James, né, nas cordas, no caso, e aí a Julia aplicou um chute na cara da Bifab, depois elas trouxeram ela para o ringue, a Kiana James segurou ela, a Julia acertou o Arrivederci, né, que é essa joelhada, e depois, quando ela foi dar aquele stomp, que ela segura a adversária pelos braços e dá o stomp no chão, tocou a música da Mitin, ela veio com o candlestick, estraçalhou a Kiana James e depois entrou no ringue e saiu para cima da Julia, deu linha na pipa e foi embora. Então, parece que a gente deve ter uma luta de duplas aí em breve entre Mitin e Bifab contra Kiana James e Julia, pelo menos é o que está aparecendo. Então eu imagino que eles estão fazendo aí essa divisão secundária do SmackDown entre essas quatro. E assim, eu não tenho nada contra a Mitin e a Bifab. Eu só acho que tem muito mais lutadores que podiam estar nessa divisão que estão hoje lá naquele bololô do Raw. E tem uma renca de gente lá. Então, eu acho que a WWE precisa tirar algumas lutadoras do Raw e mandar para o SmackDown, assim como eles precisam pegar algumas duplas do SmackDown e mandar para o Raw para dar uma equilibrada nas coisas. Só que não teve draft esse ano, os lutadores saíram trocando de brand à torta e à direito. Então, a gente não sabe o que a WWE está pensando em fazer. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite, que foi a luta, que na verdade foi a segunda, né? Porque não aconteceu a da Bifab contra a Julia, entre a Tiffany Stratton e a Jade Cargill pelo campeonato feminino da WWE. E eu já tinha falado isso pra vocês, eu já falei isso várias vezes, de que a Tiffany Stratton e a Jade Cargill casam muito bem em luta. Porque a Jade Cargill, ela usa a sua força e a sua potência, e a Tiffany Stratton usa a sua agilidade e os seus golpes ginásticos. E isso geralmente dá uma liga muito boa. E elas estão demonstrando uma química muito interessante no ringue. Apesar da Tiffany ser muito nova, ela consegue combinar bem a luta com a Jade Cargill. Teve um botezinho aqui ou ali? Teve. Mas a Jade Cargill, ela demonstrou uma melhora no encadeamento das lutas dela, e isso em função da qualidade que a Tiffany Stratton tem no ringue. As pessoas ficam cismando com a Tiffany porque ela já é campeã há muito tempo, ela tem uma persona arrogante, mas ela é uma das lutadoras mais subestimadas da WWE hoje, na possibilidade que ela tem de fazer boas lutas com todo mundo. Infelizmente, a luta que estava encaminhando para ser uma boa luta, já estava com 11 minutos, terminou após esse spear da Jade Cargill na Tiffany Stratton na barricada, um spear que foi melhor do que o de Jey Uso. Eu esqueci de referenciar isso durante a live, mas é preciso que a gente diga aqui que foi um spear melhor do que o spear do Jey Uso. E aí as duas ficaram do lado de fora e a juíza contou até 10, ela já estava fazendo a contagem, contou até 10 e encerrou a luta com um double count out, né? Então, isso significa que a luta foi um empate, não teve vencedoras. Eu considero uma luta de 3 estrelas e um quarto, eu achei que foi uma boa luta. O final era previsível, eu cheguei a falar isso na live. Olha, eu acho que essa luta não vai ter um final decisivo, e não deu outra. A luta terminou com um double count out. Eu achava que, na verdade, ia acontecer isso aqui durante a luta. A Nia Jax interferindo. Eu falei na live, olha, eu acho que essa luta não vai ter fim, eu acho que a Nia Jax vai interferir. Eles inventaram, na verdade, um double count out para ninguém ficar por baixo. E aí a Nia Jax veio, estraçalhou a Jade Cargill do lado de fora do ringue, depois aplicou um Samoan Drop nela do lado de fora, e aí ela pegou a Tiffany Stratton, jogou para dentro do ringue e aplicou o seu Annihilator, um pouco mais tranquilo, mais suave, ela não se jogou completamente para cima da Tiffany, e aí saiu por cima, fazendo o gesto de que ela pretende ser campeã de novo. E aí a galera já deve estar surtando, meu Deus, a Nia Jax de novo. Pois é, mas a Nia Jax é uma lutadora que é muito forte e é muito realista. Então, você ter a Nia Jax sempre ali disputando o título é bom. Eu acho que ela até poderia cair para o cenário secundário, pegar esse campeonato dos Estados Unidos e segurar ele durante um tempo. Mas como a Julia está fazendo esse bom papel, então fica meio estranho botar a Nia Jax ali batendo com a Julia, sendo que a Julia já é heel e já é campeã. Então, fica assim, o que a gente faz com a Nia Jax? Bota ela para ser a jobber do campeonato mundial. Pelo menos ela dá um cartaz aí para quem estiver lutando contra ela. E
pra terminar o show, nós tivemos uma luta entre Randy Orton e Drew McIntyre, que foi um lutaço, tá? Eles deram 17 minutos pra essa luta. A luta ela terminou da seguinte forma: o Randy Orton ele conseguiu aplicar o Hanging DDT no Drew McIntyre. Ele já tinha engolido um Claymore, mas não foi pro pinfall. O Drew não aguentou. Depois de muita coisa, o Drew deu suplex na mesa no Randy, o Randy deu suplex na mesa no Drew, foi uma confusão. O Drew tomou o Hanging DDT do Randy Orton e o Randy Orton foi pro punch, né? Que é aquele chute na cara que ele dá. E o juiz se meteu na frente, porque supostamente esse punch está banido da WWE. E se ele aplicasse, ele seria desclassificado. Pelo menos é uma história que eles estão tentando vender. O Randy Orton afastou o juiz, não quis nem saber. Quando ele foi correr pro punch, ele engoliu um Claymore na cara e acabou tomando pinfall. Né? Então foi vitória do Drew McIntyre numa luta de 17 minutos de 3 estrelas e meia. Eu acho que foi uma boa luta. Por vezes ela pareceu um pouco lenta, principalmente no intervalo, mas eu acho que o tempo que foi pra luta que foi uma luta que poderia ter sido main event de qualquer pay-per-view que a gente tivesse visto. E depois da luta, o Drew McIntyre continuou estraçalhando o Randy Orton no ringue, né? E continuou tentando estraçalhar o Randy. E aí, quando ele estava ali continuando o seu ataque, finalmente a música do Cody Rhodes tocou e ele veio pro ringue. Ele partiu para cima do Drew McIntyre, aplicou um Cody Cutter, e aí o Drew rolou para fora e o Cody Rhodes chegou e falou: Ô Drew, você quer me enfrentar? O campeão está de volta e eu vou enfrentar você no WrestlePalooza. E eu gostei tanto da forma como ele falou WrestlePalooza, que eu provavelmente vou falar assim ad eterno. Então, Cody Rhodes desafiou e o Drew sorriu porque ele estava muito feliz de ter conseguido o que ele queria, que era uma luta pelo título contra o Cody Rhodes pelo campeonato indiscutível da WWE no WrestlePalooza. Muito bom, bom demais. E cara, eu espero muito que o Drew McIntyre vença. Eu sei que ele não vai vencer, mas eu vou torcer pra caramba. Eu queria muito que o Drew vencesse o título agora. Além disso, tivemos alguns segmentos que aconteceram também durante o SmackDown. Nós tivemos a Chelsea Green atazanando o Nick Aldis, conseguindo uma luta pelo título de duplas, contra as vencedoras de Alexa Bliss e Charlotte Flair, contra a Izzy Dame e Tatum Paxley, que vai acontecer no NXT Homecoming na semana que vem. E esse NXT Homecoming tá tão interessante com lutadoras da WWE que eu provavelmente vou fazer a live desse show. Tudo vai depender da hora que eu vou sair do trabalho, vai ser meu primeiro dia no trabalho novo, então a hora que eu sair de lá, se eu chegar em casa e estiver inteiro, eu vou fazer essa live de forma experimental. Eu tinha prometido para vocês que a gente ia fazer lives experimentais da NXT em meados de setembro, na segunda quinzena de setembro. E esse vai ser o show perfeito pra gente fazer isso. Vamos ver se vocês vão chegar junto e vão assistir o raio do show, né? A gente também teve uma promo de backstage do Aleister Black contra o Damian Priest. Nada demais debaixo do sol, não vou nem entrar, me dar o trabalho. Tivemos um vídeo resumo das carreiras do John Cena e do Brock Lesnar, que eu achei interessante, mas assim, tomou uns 10 minutos do show e eu achei desnecessário, o que mostra que eles deviam estar meio desfalcados. E também teve essa historinha aí do Carmelo Reis e The Miz, que eu comentei, né, e que eu acho que vai acabar desembocando numa confusão entre eles. Depois disso, logo depois que terminou o SmackDown, a gente já partiu pro Worlds Collide, que foi um pay-per-view, tá? Foi um pay-per-view, tiveram 6 lutas, esse troço foi até 2 horas da manhã. Foi um ótimo show, tá? O SmackDown eu dei nota 7 pro show, e esse show, o Worlds Collide, eu dei nota 8. Tá? Foi um bom show, teve boas lutas, não teve nenhuma luta, meu Deus, que luta excepcional. A melhor luta da noite foi Sami Zayn e Rey Fenix, na minha opinião, mas esse show foi muito legal. E no início teve o Penta vindo pro ringue, falando com a galera e tudo mais. E a gente achou que de repente ele poderia se envolver em alguma luta e tal, mas não aconteceu nada. A única coisa que ele falou é que ele gostaria de lutar pelo mega campeonato da AAA, tá? Nessa promo. Então eu acredito que o vencedor da luta irá enfrentar o Penta em algum momento por esse mega campeonato da AAA. A gente só não sabe quando vai ser. O Penta nunca venceu esse campeonato, tá? Então seria também uma coisa interessante. Outro lutador que nunca venceu o mega campeonato da AAA foi o Rey Mysterio, tá? Então anotem esse nome aí para o que eu vou falar daqui a pouco. O show teve 6 lutas. A primeira luta foi uma luta de 4 contra 4. Octagon Jr., La Parca, Laredo Kid e Mascarita Sagrada, que é esse digníssimo mini lutador aqui, mini luteador, né, vamos falar corretamente, contra a LWO, Lince Dourado e Mini Abismo Negro, sendo que a LWO, que luta como face na WWE, entrou como face, mas lutou como heel nessa luta, né? O Lince Dourado também lutou como heel nessa luta, apesar de ele ser face, se não me engano. Tá? Geralmente a gente sabe disso, né? Quando tem luta de face contra face, alguém acaba assumindo o papel de heel. Quem assumiu foi o grupo da LWO. E a vitória aconteceu assim, a estrela da luta foi o Mascarita Sagrada, o cara luta pra caramba, tá? Ele já havia lutado na WWE entre 1999 e depois em 2005, quando o Vince McMahon criou uma divisão de júniors
né? E aí o Mascarita Sagrada ele lutou nessa divisão. Eles nunca chegaram a criar o campeonato de júniores da WWE, acho que teria sido legal, mas o Mascarita Sagrada era a estrela dessa divisão em 2005. Tá? E ele mostrou a qualidade dele. Nossa, mas o cara voava pra tudo quanto era lado, ele dava muita pirueta. Foi sensacional de ver o Mascarita Sagrada lutando. E ele conseguiu a vitória pro time dele com um rolamento da morte no mini Abismo Negro. Eu dei 3 estrelas e 25 pra essa luta depois de revenda. Eu não anotei o tempo, eu tava exausto, né? Não tava nem conseguindo raciocinar direito. Mas eu dei uma olhada nas lutas de novo, vi alguns resumos e tal. Então eu dei 3 estrelas e 25 pra essa luta, 3 estrelas e um quarto. E eu quero mais, eu quero ver mais Mascarita Sagrada na Triple A. Esse cara é muito bom. A segunda luta da noite foi uma luta entre a Natália e a Fabi Apati pelo posto de number one contender do título de Reinas da Triple A, que é o título feminino da Triple A. E a Natália, ela lutou com a sua persona Neri, né, que é a sua persona índia, a sua persona do cenário independente, que é diferente da persona dela na WWE. E eu falo que eu gostaria muito que a Natália trouxesse essa persona mais agressiva, mais vilanesca pra WWE. Eu acho que seria muito bom, até mesmo pra divisão, né? Pra divisão lá. Ela poderia, por exemplo, ir pro SmackDown e lutar na divisão, lá na divisão dos Estados Unidos. E foi uma boa luta. Eu dou 3 estrelas pra essa luta. A Natália ganhou com uma cruzeta, um outro estilo de rolamento, né? E, cara, foi muito bom. Ela agora vai lutar contra a Lady Flammer por esse campeonato. Vamos ver se a WWE vai cometer o crime e vai botar um outro título da AAA num lutador da WWE. Né? A gente já viu isso acontecendo no passado com o título de duplas. Pode ser que aconteça com o título feminino da AAA, que é esse Reina de Reinas. Então, Natália, ou Neri para os íntimos. Na verdade, né? O nome dela é Neri Neidhart. Então, a Neri ganhou a luta e ela vai, então, lutar contra a Lady Flammer pelo campeonato Reina de Reinas da AAA. A gente ainda não tem a data dessa luta. Depois disso, nós tivemos uma luta de duplas entre Psycho Clown e Pagano contra o New Day, sendo que todo mundo esperava que fosse ser o Xavier Woods e o Kofi Kingston. Mas a história era de que o Xavier Woods teria medo de palhaços e teria inventado uma contusão para não lutar nessa luta. E aí quem lutou foi o Kofi Kingston e o Grayson Waller. Só que no final ele ficou interferindo durante a luta, e aí um dado momento lá no final, o Psycho Clown ele arranca a frente da máscara dele, mostrando uma máscara caveiruda, sangrenta, né? O que deixa o Xavier Woods mais desesperado ainda, ele sai correndo. E aí, no final das contas, eles conseguem vencer. O Psycho Clown aplica o seu finalizador, La Casita, no seu oponente, consegue o pinfall. E assim, ele aplicou no Grayson Waller, se não me engano. E assim, o Psycho Clown e Pagano retiveram o título de duplas da AAA. Era uma luta pelo título de parelhas, né? Pelo título de duplas da AAA. Então, Psycho Clown e Pagano se mantiveram como campeões. Só que depois da luta, quando eles iam fazer uma entrevista, as luzes da ginásio se apagaram. E do nada, assim, do nada, resolveram aparecer os White Six. Os White Six apareceram, estraçalharam os dois palhaços e ainda por cima seguraram o campeonato de duplas da AAA, né? O Eric Rowan ali segurando os campeonatos de duplas. Cara, eu não falo nada, né? Os fãs de Lucha Libre devem estar desesperados, mas, cara, eu tanquei muito essa situação, porque, cara, deu uma aura absurda pro show, né? Vamos ver se a White Six vai mesmo pro título de duplas da AAA, né? E o que a WWE vai fazer com isso, né? É engraçado porque praticamente todos os títulos da AAA tem gente que é da WWE se metendo nas histórias, né? E aí como é que fica os shows da AAA mesmo, né? É aquele negócio aí, se você for um purista de luta livre, você deve estar muito irritado. Tinha gente no nosso chat que tava irado, dizendo que a luta livre morreu nessa noite e tudo mais. Mas tinha gente que tava curtindo. Então, assim, eu particularmente tô gostando e eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom pra AAA a longo prazo, assim como tá sendo bom pra TNA ter essa associação com a WWE. A quarta luta da noite foi uma luta entre nosso queridíssimo Mr. Iguana e a Lola Vice contra a Judgment Day, que lutou representada pelo Finn Balor e pela Roxanne Perez. E logo que a gente viu o Finn Balor entrando no ringue com esta bolsa aqui, a gente já percebeu que ele estava trazendo Demonito, né? Que é aquele fantoche fantasiado de Demon, né? Que é a versão lá demoníaca do Finn Balor, quando ele se fantasiava lá no passado, né? E aí ficou todo mundo esperando se o Demonito iria aparecer ou não. Teve uma hora que o Psycho Clown pegou a bolsa do Demonito, jogou debaixo do ringue, e aí do nada, sem ninguém estar com ele na mão, o Demonito apareceu. O Demonito apareceu e ninguém sabia quem é que tava lá embaixo mexendo nele, cara. Mas coisa assim que só AAA, cara, inventa, assim, sensacional. Depois o Finn Balor ele pegou, finalmente conseguiu pegar o Demonito, botou nos ombros, tentou aplicar um coup de grace, não conseguiu, atrapalharam ele. Depois Finn Balor é jogado para fora do ringue e aí o Mr. Iguana pega a Larriesca e joga a Larriesca em cima do Demonito, derrubando o Demonito da mão do Finn Balor. Ou seja,
A Larriesca aplicou um top suicida no Demonito, cara. E aí, logo depois, o Mister Iguana aplica um top suicida no Finn Balor. Olha, cara, luta livre, você tem que entender, assim, é quase que uma comédia às vezes. E, cara, foi muito bom, assim, foi muito divertido ver isso. Depois disso, a Lola Vice pegou a Roxanne Perez dentro do ringue. A Roxanne tentou aplicar um Pop Rocks, não conseguiu. A Lola Vice acertou um backfish na Roxanne e conseguiu o pinfall. Dei 3 estrelas para essa luta pela diversão. É aquela bobeira que às vezes a gente vê na luta livre, mas é muito divertido. E eu achei uma boa luta no final das contas pra gente rir um pouquinho. A quinta luta da noite foi uma Fatal 4-Way Match, né? Uma luta de 4 fatais pelo campeonato latino-americano da AAA. E é o que eu falo, um monte de gente da WWE contra um lutador da AAA, né? O campeão El Hijo del Dr. Wagner Jr. Enfrentou Dragon Lee e também JJ McDonough. E foi uma bela luta, com várias combinações de golpes. Todo mundo aí sabe lutar. Talvez o Ethan Page fosse um pouco mais deslocado dos outros três aí, né, nessa situação, mas ele ainda assim conseguiu se segurar. No final das contas, depois de muitas idas e vindas, o El Hijo de Dr. Wagner Jr. conseguiu aplicar um Wagner Driver no J.J. McDonough e venceu a luta. Eu dou 3 estrelas e meia para a luta. Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais longa, ela foi muito curta, mas pelo que a gente pôde ver, foi uma boa luta e teve uma boa nota, na minha opinião. E por fim, a gente teve o main event do show, que foi Dominic Mysterio, Dom Chico Moedas, Dirty Dom, enfrentando El Hijo de Dr. El Hijo de Vikingo, né? Não é o Hijo de Dr. Wagner Jr., é o Hijo de Vikingo, que era o mega campeão da AAA. O Vikingo não foi tão vaiado quanto em shows no México. Ele está sendo muito vaiado, porque ele foi o responsável por tirar o título do Alberto El Patron, amando da WWE. Então, os fãs mexicanos botam ele como boi de piranha nessa história aí do Alberto Patron ter perdido o título, ter saído da AAA e tudo mais. E a gente ficou imaginando de que haveria uma interferência a favor do Dominic Mysterio nessa luta, só que a gente imaginava que seria o próprio Alberto El Patron. A gente ficou esperando o Alberto El Patron, também conhecido como Alberto Del Rio, aparecer para poder interferir na luta. Só que não aconteceu. Na verdade, quem interferiu na luta primeiro foi o Judgment Day, e depois foi o El Grande Americano, né? Depois do primeiro foi o Judgment Day, que causou um salseiro. Aí veio o Dragon Lee para interromper o salseiro. Depois veio o Rey Mysterio com uma cadeira também para interromper o salseiro. Os 4 foram embora. O Vikingo, ele conseguiu aplicar um 630. Ele foi pro pinfall, mas o El Grande Americano interrompeu a contagem puxando o juiz. E aí começou o salseiro, né? O Finn Balor apareceu de novo no ringue e tentou dar a plaquinha pro Dominic. O Dominic botou a máscara dele, né? Mas ele não conseguiu botar a plaquinha porque o Vikingo deu um chute na cara dele. E depois a situação continuou. O El Grande Americano apareceu de novo, meteu a mão no paletó pra tentar pegar a plaquinha, mas o Vikingo tentou começar a arrancar a máscara do El Grande Americano. O juiz tentou ali tirar a mão do Vikingo, né? Pra ele não tirar a máscara do El Grande Americano, e com isso o El Grande conseguiu jogar a plaquinha dentro do ringue, né? E ele conseguiu jogar sem o juiz ver. O Dominic pegou a plaquinha e botou na máscara. Quando o El Grande Americano conseguiu se soltar do Vikingo, o Vikingo veio na direção do Dominic, e o Dominic acertou a cabeçada voadora com a plaquinha, derrubando o Vikingo. Ele cai nas cordas, o Dominic Mysterio aplica o 619, ele vai, aplica o Frog Splash, vai pra contagem, 1, 2, 3. Vitória de Dominic Mysterio. Vitória de Dominic Mysterio. Eu não tô brincando. Dominic Mysterio, Dom, Chico Moedas, Dirty Dom, aquele moleque que ninguém imaginava que seria nada na luta livre lá atrás quando ele estreou, agora é um campeão duplo, campeão intercontinental da WWE e mega campeão da AAA. E depois o Rey Mysterio veio, ele foi obrigado a vir para colocar o cinturão na cintura do filho, porque durante o show, né, antes do show, o Dominic, ele interrompeu uma entrevista com o Rey, e ele falou, olha, se eu ganhar a luta, você tem que considerar que eu sou o maior mistério da história e você tem que colocar o cinturão na minha cintura. E aí o Rey diz que sim. E aí, quando tem esse momento, foi muito legal que, assim, a gente observando a cara do Rey, o Rey tava se segurando pra não chorar, cara. Eu imagino que ele realmente devia estar se segurando pra não chorar, não de raiva, mas de orgulho de colocar o cinturão, né, o mega campeonato da AAA, na cintura do filho, que se tornou esse lutador maravilhoso que a gente conhece. Então, assim, foi muito legal da gente ver essa cena, apesar de que tava em kayfabe, depois o Dominic manda o Rey Mysterio embora, aí vem a galera do Judgment Day, também vem
o El Grande americano. E aí, quando a gente acha que o Dominic vai abraçar o Finn Balor para resolver essa situação com o Finn Balor, ele escapa do Finn Balor e ele abraça o El Grande americano, deixando todo mundo da Judgment Day para trás. Olha a cara de todo mundo, enquanto que o El Grande americano vibra ali com o Dominic Mysterio levantando os cinturões. E depois eles ainda mandaram essa selfiezinha aí, né? Provavelmente aquele estilo de selfie, né? Que eles estão comemorando o título, devem mandar para Liv Morgan. E depois eles comemoraram ali na rampa, né? Só faltou o título das meninas aqui, né? Que tá lá com a Alex e com a Charlotte, pra tá todo mundo mega dourado. Mas tá aí, Dominic Mysterio, novo mega campeão da AAA. Com relação à AAA, como eu disse, eu dei uma nota de 8. Eu achei que foi um bom show. Eu achei que foi um show legal, mas assim, cara, assistir até 2 horas da manhã aqui no Brasil é demais. E aliás, eu tenho que mandar um abraço para todos os nossos assinantes lá de Portugal. Nós tivemos uma galera que ficou com a gente na live até às 6 da manhã em Portugal. Meus amigos, olha, muito obrigado pela audiência de vocês, porque, olha, não tem nem o que dizer, é loucura varar a madrugada assistindo WWE com a gente, mas esses caras assistiram. Meu abraço a todos vocês. E a todos que ficaram na live até as 2 da manhã, a gente terminou a live, tinha 140 pessoas ainda. Durante o show, desde o SmackDown, a gente foi a maior live de luta livre do Brasil. E aí eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Agora, a gente tem que subir o sarrafo. E a gente quer tentar quebrar o recorde da live do SummerSlam ainda esse ano, e eu acho que a gente vai quebrar esse recorde na despedida do Cena. Então já comecem a falar para os seus amigos e tudo mais nas nossas lives. A gente tem que bater 788 pessoas ao mesmo tempo nas nossas lives. Eu acho que na despedida do Cena, que vai ser num Saturday Night Main Event, sem transmissão em português, eu acho que a gente vai conseguir quebrar esse recorde e eu conto com vocês para chamar os seus amigos para vir aqui para nossa comunidade, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Desde já agradeço a todos por tudo que vocês têm feito pelo nosso canal. Eu vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês maratonarem e ajudarem a gente a continuar a ser divulgado pelo YouTube. Não deixem de assistir os vídeos, vou deixar as opções aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom fim de semana. Até a próxima.